Bem-vindos ao canal Calde Esportes, eu sou o Lucas Calde e a partir de agora eu vou te deixar muito bem informado com notícias de futebol. Antes, não esqueça de caprichar o dedo nesse botão de te inscrever, inscreva-se no canal. Começar falando do Campeonato Carioca, que começou com o tropeço dos dois grandes, né? Ambos com times pra lá de alternativos, tá? Muitos mesmo com muitos meninos, então não se dá pra tirar parâmetro absolutamente de nada. O Vasco empatou com o Nova Iguaçu 1-1, manda do Nova Iguaçu mais jogo em São Januário. E o Botafogo perdeu para o Maricá jogando boa parte do jogo, né? Com um homem a mais. Perdeu por 2-1. O destaque aqui foi para o Patrick de Paula, né? Que passou por um longo período lesionado, teve emprestado ao Criciúma, voltou e fez gols. Depois do jogo, ele deu entrevista e falou o seguinte sobre a situação de atrasos nos pagamentos do Fogão. Sobre pagamento, não é comigo. Pelo que você falou. Não, é que pelo que você está falando, tá dando a entender que para você tá tudo em dia, é isso? Não, não é para mim, tá tudo em dia, tá tudo em dia para mim e como para todo mundo. Então, vocês têm que saber que o atual campeão é o Botafogo. Então, as coisas sempre que tudo que tocar o nome do Botafogo vai sempre especular, vai ser alto. Então, não tem isso. Como eu falei, começo de temporada, o grupo tá unido, o staff também tá unido com a gente. Tá tudo em dia pra mim e pra todo mundo, provavelmente questão salarial, né? Os salários podem estar em dias, mas as premiações estão atrasadas. O que pega é que, pelo Patrick de Paula esteve emprestado ao Criciúma na temporada passada, pode ser e muito provavelmente ele não tem direito a essas premiações. Ou seja, pra ele realmente tende a não estar nada atrasado em questão de premiação, né? Porque provavelmente ele não vai receber, ou vai receber lá pelo primeiro semestre, enquanto ele ainda era do Botafogo, né? Ele tinha contrato e estava cuidando da lesão no Botafogo, mas não vinha jogando. A gente tem que estar bem da cabeça, tem que estar bem fisicamente para poder fazer um grande ano, porque, como eu falei e volto a falar, o Botafogo 2025 vai ser o time a ser batido. Então todo mundo vai querer ganhar do Botafogo, todo mundo vai querer jogar contra o Botafogo. Então não vai ser esse negócio de não pagou, pagou. Então tem que estar bem. E como eu falei. Boa entrevista de jogador de futebol, né? Falou e não falou muita coisa daquilo que ele tinha dito no início, que o Botafogo é o time a ser batido e que a situação salarial dele tá tudo em dia, mas mais uma vez, né? Pode ser que seja dele por ele não ter direito. Isso aqui é um achismo total meu, tá? Não tem informação nem nada. Mas como ele esteve emprestado, pode ser sim que ele não tenha direito a essas premiações. Vamos seguir no futebol carioca para falar de Pulgar, que teve uma sondagem do Rennes da França segundo o seu empresário, né? Assim apurou o Vene Casagrande. André Cury, empresário de vários jogadores, durante as negociações para vender Fabrício Bruno ao Cruzeiro, conversou com o Flamengo sobre a situação de Eric Pulgar. André Cury, né, o empresário, durante as negociações para vender Fabrício Bruno ao Cruzeiro, conversou com o Flamengo sobre a situação de Pulgar. O agente disse ao Fla que Rennes, né, o Rennes da França, a pedido do Sampaoli, estaria disposto a pagar 4,5 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 27 milhões de reais, para contar com o chileno, mas a resposta dada pelo Flamengo, né, que o Flamengo não tem interesse nenhum em negociar mais nenhum jogador considerado titular, ao menos nesse momento, né? Aí o empresário deu aquela apertada, né, falou que o Pulgar não tem interesse em renovar com o Flamengo, vale lembrar que o contrato do Pulgar vence em dezembro desse ano, ou seja, no meio do ano para frente ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça com qualquer equipe e no fim do ano também, ou seja, muito provavelmente, já que o Pulgar não tem interesse em renovar o seu contrato com o Flamengo, ele vai sair de graça na próxima temporada. O Flamengo espera-se aqui com ele ter um ganho técnico, né? Ou seja, somente um retorno esportivo, porque retorno financeiro tá bem difícil, pois o jogador não tem interesse em renovar e sim seguir novos rumos na carreira depois desse contrato. Vamos falar agora do Cruzeiro, né? O Alexandre Matos, junto com o Pedro Júnior, vice de futebol, salvo engano, da Raposa, deu uma entrevista coletiva falando que o elenco está fechado, não visa mais nenhuma contratação para essa temporada, depois de um caminhão, né, um baita pacote de reforços. O Cruzeiro, enfim, fechou sua janela, só perguntado, né, se voltaria a carga aí por Valentim Gomes, se voltaria para as negociações, mas vamos ver o que eles responderam. Está muito feliz pelas contratações, né? O Cruzeiro mudou de patamar, o Cruzeiro tem jogadores consagrados e campeões, e o Alexandre Matos e você, Pedro Júnior, estão juntos aí, são craques nessa questão. Agora, a torcida criou até uma hashtag, né, para que vocês voltem atrás na possibilidade de trazer o Valentim Gomes. Existe essa possibilidade ainda ou não? Não, hoje não. Hoje a gente está com o elenco nosso já está fechado. Nossa última contratação foi feita, que é o Fabrício Bruno. Então a gente não tem mais nem intenção nenhuma de contratar mais nenhum jogador nesse momento. Nosso grupo está
tá fechado e a gente está muito satisfeito com o que a gente tem aqui hoje e a gente não vê a necessidade de mais uma contratação. Tá aí, informando então o Pedro Júnior que o elenco do Cruzeiro está fechado. O Fabrício Bruno foi a última, né? Poderiam voltar à carga aí por Valentim Gomes, né? A torcida do Cruzeiro fez esse pedido por se tratar de uma boa aposta, né? Se não uma aposta, sim, um bom negócio, porque tu vai pegar um zagueiro jovem de 21 anos, podendo ter o retorno esportivo e depois um retorno financeiro. Mas o Cruzeiro não gostou nada da forma com que o Vélez agiu na negociação, né? Cada hora criando ali um novo empecilho. Com o jogador estava tudo certo, mas com o clube detentor dos direitos não deu tudo certo assim. O Cruzeiro acabou se cansando da situação, fechou com o Fabrício Bruno e deu por encerradas as negociações nessa janela de transferências. Antes da gente seguir com o vídeo, não esqueça de te inscrever no canal, dar esse apoio. Vamos falar agora do Palmeiras, o Verdão, que cada vez mais confirma seu interesse em John Arias, né? Do Fluminense. O Verdão procurou o tricolor há cerca de um mês, mas ouviu que o meio atacante colombiano não seria negociado com nenhum clube do Brasil por decisão do presidente Mário Bittencourt, tá? O problema é que Arias está insatisfeito e não deseja mais jogar pelo Flu. Por isso, pessoas que tentam viabilizar a transferência procuram uma alternativa que seja boa para todos. O Palmeiras inicialmente estudou até em envolver o Rony na negociação, porém o Rony não quis ir para o Fluminense, uma negociação totalmente paralela a essa, ou seja, está fora de cogitação envolver o Rony aqui por uma má vontade não, né? Por uma não vontade do atleta em sair do Palmeiras nesse momento, tá? Uma das alternativas é o Verdão ceder o meia a Atuesta, mais uma compensação financeira ao Fluminense. O staff de Atuesta não nega a possibilidade, mas quer pelo menos o mesmo salário que ele recebe atualmente em um contrato até 2027. Aqui, caso o Palmeiras queira muito contar com o John Arias, né, o próprio Verdão poderia pagar uma parte do salário do Atuesta para fechar essa negociação. Não sei se isso seria viável para ambas as equipes. O fato é, o Fluminense não quer liberar o John Arias para o futebol brasileiro, somente para o futebol exterior, mas o John Arias não tem demonstrado interesse em continuar no Flu, e tu tendo um jogador desses, né, insatisfeito dentro do seu time, é melhor que ele vá para outro clube, alivie sua folha financeira e tu consiga sim contratar alguém que de fato queira vestir a camisa. A informação aqui é do nosso palestra, quem resumiu pra gente foi o Planeta do Futebol na sua conta no X. Vamos agora falar rapidamente do Colorado. André Hernan apurou que o Inter fez proposta para contar com o zagueiro Nathan Silva, tá? Que teve uma boa passagem pelo Galo, apesar de uma falha crucial naquela semifinal da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras. A oferta gira em torno dos 4,5 milhões de dólares, né? Aproximadamente aí 27 milhões de reais para contar com o zagueiro. Um valor um pouco alto pela idade do Nathan, tá? Que não é tão velho, mas também não é tão novo. Porém, um zagueiro sim que chegaria para ser titular, vive um bom momento, faz boas temporadas no Pumas do México. Por sinal, ele foi pro Pumas, né, muito por conta do turco, que foi treinador do Galo, né, o Antônio Mohamed, salvo engano, foi treinador do Galo e levou o Nathan Silva com ele para o Pumas. Então tá feita a proposta do Inter, vamos ver o desenrolar da negociação, se o Pumas vai pedir mais ou se vai achar o valor interessante para liberar o zagueiro. Para fechar, vamos falar do Galo, que fez proposta pelo atacante Coelho do Atlético Paranaense. O Galo envolve na negociação o zagueiro Igor Rabelo, que nem vem sendo muito utilizado, tá? Um zagueiro realmente bem pouco utilizado nos últimos tempos. Quando entra, não entra tão bem assim, até porque está muito fora de ritmo, né? Sem ritmo de jogo nenhum. E também o atacante Brian Palacios, colombiano, contratado aí, né, por ser um jogador rápido, de velocidade pelas pontas, teve pouquíssimos espaços e as oportunidades que teve não apresentou tão bem, longe de apresentar tão bem as oportunidades que teve no Galo. Então o Galo envolvendo os dois na negociação para contar com o Coelho. Mas um time que quer reforçar o elenco como o Galo quer, trocando 2 por 1. Se fosse seria uma troca envolvendo Igor Rabelo, mais uma compensação financeira, beleza. Essa compensação financeira seria em torno de 4,5 milhões de dólares, ou seja, 27 milhões de reais. O Galo a carga mesmo para contar com o Coelho. Na minha opinião, o Igor Rabelo mais uma compensação financeira é o que eu tentaria inicialmente, antes de envolver um outro atleta, principalmente na parte da frente, onde o time perdeu muitos atletas nessa janela, né? Só por fim de contrato e não renovação, perdeu os dois mais velhos, né? Allan Kardec e o Vargas, vendeu o Paulinho para o Palmeiras, ou seja, precisando de homens de frente, de fato, o Galo. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de te inscrever no canal, capricha o dedo nesse like, tamo junto demais, até a próxima, valeu, falou e fui!